sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Hérnias da parede abdominal. Bom, as hérnias da parede abdominal são definidas como defeitos da musculatura e das outras estruturas que compõem a parede abdominal, principalmente de aponeurose, que é aquele tecido que fixa a musculatura, que protege e dá sustentabilidade à musculatura da parede abdominal. O aparecimento inicial é assintomático, ou seja, o paciente não sente nada, ele apenas vê uma bola que ele não tinha antes e que vai aumentando com o tempo, normalmente relacionado com atividades físicas mais extremas. Eu acho que essa hérnia apareceu por causa de muito esforço físico que eu fiz, né? Eu fazia muita academia. E essa hérnia deve ter surgido já há um bom tempo, mas em princípio faz uns 3 anos que ela vem me incomodando bastante. E aí eu comecei a ficar meio limitado com meus movimentos. No caso assim, de me agachar, de me abaixar, ela doía bastante. E normalmente a queixa é um desconforto inicialmente, ou já de uma forma imediata aparece esse abalamento da parede abdominal. 15% da população em geral tem hérnia inguinal. As hérnias inguinais são as hérnias na virilha. São defeitos da musculatura onde vai haver uma comunicação entre os órgãos intraabdominais e a pele. Então, quando se faz algum esforço, vai abaular aquela região, por sair alguma estrutura por aquele orifício. Normalmente o intestino. Obviamente eu sentia um certo desconforto na região púbica, principalmente, né? Primeiramente eu até achava que tinha a ver com a pubis, que foi um problema que eu tive quando era muito novo. E eu achava que até tinha a ver, até procurei exames com relação a esse tema e não, né? Não foi ligado a isso, foi associado à hérnia inguinal. A parede abdominal inguinal, ela não tem uma estrutura tão forte assim como a parte anterior abdominal. E por grandes esforços ou por esforços repetitivos, por trabalhos muito esforçados, pode-se romper essa musculatura, que já é um pouco frágil ou porque está frágil e causando hérnias. Então aqui a gente já está vendo o aumento da pressão intraabdominal já está causando um abaulamento nas regiões inguinais. E a grande hérnia inguinal do lado direito, né? Olha o orifício, extremamente grande já, e o orifício do lado esquerdo. Por essas 3 pequenas incisões nós vamos corrigir esses 2 defeitos. É uma hernioplastia inguinal bilateral por videolaparoscopia. Agora nós vamos preparar as telas de baixo peso molecular, onde o processo de cicatrização se dá com maior perfeição, menos processo inflamatório, menos dor, para cobrir o defeito herniário. Essa tela ela vai ser fixada na musculatura interna e no osso do pubis, no ampliador de hérnia, no ligamento de Cooper. Essa tela então a gente vai cobrir ela, proteger
com o tecido do paciente mesmo. Ok? Então agora a gente vai fechar os orifícios que a gente fez. Isso que está pintado aqui em azul de metileno, estéreo, seria mais ou menos o tamanho das incisões de cada lado para poder corrigir essas hérnias. E o tamanho das incisões que a gente fez para fazer por essa técnica de videolaparoscopia. Às 7 horas da manhã, primeira hora da manhã eu fiz a cirurgia, às 2 horas já estava liberado para ir para casa. No mesmo dia eu já estava liberado para, não para fazer qualquer coisa, mas eu podia já me alimentar normal, já não precisei passar no hospital, né? Não dormi a noite no hospital, dormi em casa. Alguma limitação, mas eu me recuperei em casa. Os 2 primeiros dias eu acho que foram os piores para a recuperação. Tem um certo desconforto, uma dor para se movimentar, é normal. Mas a partir do 4º dia já podia se locomover com bem menos limitações que nos dias anteriores. E passado 2 semanas, sem problemas nenhum de movimentação, de atividade. E são mais 2 semanas aí para completar os 30 dias da cirurgia para voltar à atividade normal. E 45 para qualquer tipo de esforço, então estaria liberado. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. A clínica de repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família. Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223-9090. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 5430-27-2377. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Medical TV, a vida e a medicina. Hérnias da parede abdominal. Eu engravidei por 2 vezes e após a minha segunda gravidez, eu tive afastamento dos músculos abdominais e por carregar peso, fazer bastante exercício, eu comecei a sentir um desconforto na região epigástrica e na região do umbigo. Esse desconforto foi aumentando cada vez mais, a minha filha já tinha em torno de 2 anos, então se percebeu que não era só um afastamento dos músculos. As hérnias umbilicais, que são especificamente por defeitos do fechamento de nascença do umbigo, né, tem uma incidência um pouco menor, mas chega a 5% da população em geral. E as hérnias incisionais, que são decorrentes de cirurgias prévias, quer dizer, o paciente que fez uma cirurgia, uma apendicectomia, uma retirada da vesícula, uma cirurgia de estômago, uma cirurgia de intestino, pode romper os pontos que foram dados para fechar essa incisão feita previamente. A minha história é que eu tive um problema de saúde alguns anos atrás e deste problema de saúde resultaram várias cirurgias abdominais e, em consequência disto, várias hérnias. As hérnias do adulto, algumas são diagnosticadas tardiamente, podendo ser
ainda da infância, mas a grande maioria é por um processo de degeneração, né, das estruturas, associado com um esforço físico exagerado de uma forma muitas vezes mais crônica, que acaba facilitando a ruptura dessas estruturas que fazem a contenção. Devo ter nascido com ela, porque quando eu era mais jovem eu lembro que era bem pequenininha, uma bolinha que eu tinha ali em cima do estômago. Aí, com o passar do tempo de trabalhar no serviço pesado, foi crescendo. Trabalhava na roça, capinar, debaixo dos pareirais, colher uva. A minha mãe tinha, agora é falecida, e a minha irmã mais nova. O que a gente sabe é que nos pacientes com hérnia, quando a gente vai medir determinadas proteínas, e uma dessas proteínas a gente chama de colágeno, ele existe em diferentes tipos. E quem tem hérnia inguinal e hérnias da parede abdominal, isso já está demonstrado, ele tem um colágeno que é diferente das pessoas que não têm hérnia. Isso é muito importante e faz a gente entender por que eventualmente, dentro de algumas famílias, existe uma maior ocorrência. Ah, meu avô teve, meu tio teve. E depois da minha gravidez, cresceu bem mais e daí começou a doer. Olha o tamanho dela, o tamanho do ovo. Dá pra ver, né? Pode ocorrer com o crescimento da hérnia o aparecimento de dor no local pela compressão, aquele conteúdo que não pertence àquela região, ele começa a empurrar a musculatura, podendo comprimir músculos, podendo comprimir nervos. As hérnias podem ser adquiridas através de incisões prévias ou primárias, às vezes por defeitos genéticos, defeitos na formação. Então, resumindo, basicamente, a gente sempre tem que ter um fator de aumento da pressão intraabdominal, seja obesidade, seja grandes tumores intraabdominais, seja, por exemplo, pessoas que têm doença do fígado e podem ter acúmulo de líquido dentro do abdômen, que a gente chama de ascite. Após a gestação, é absolutamente prevalente e importante a ocorrência das hérnias. Então, qualquer coisa que aumentar a pressão intraabdominal, pessoas que têm dificuldade para ir aos pés, pessoas que têm dificuldades para urinar, todas essas elas fazem mais força com o abdômen e têm maior predisposição a ter hérnia. Esportistas, atletas profissionais que têm preparo físico, que trabalham a sua musculatura já há muitos anos, é claro que eles têm uma musculatura um pouco mais forte. E a incidência de hérnia é muito, muito menor. Quer dizer, pessoas que de uma hora para outra resolveram fazer musculação ou atividade física de grande carga, podem desenvolver hérnias, principalmente na região inguinal. O diagnóstico das hérnias, ela normalmente é clínico, normalmente é pelo exame físico, a gente encontra esse abaulamento. É uma estrutura que ela sai para fora e retorna. Em casos onde existe uma dificuldade na palpação do abdômen, e quais são esses casos? Pacientes muito obesos ou quando eu tenho dificuldade, na ecografia a gente pode usar daí a tomografia ou ressonância nuclear magnética, mas são exames de exceção. O tratamento é sempre cirúrgico. Não operar vai depender mais do paciente do que do médico. Normalmente, as hérnias não causam muitos sintomas. Um desconforto, às vezes ao caminhar, grandes distâncias, ou impossibilidade de fazer isso. Mas a decisão de quando operar normalmente é do paciente, pelos sintomas que ele tem. As maneiras de se corrigir isso podem ser feitas de maneira convencional, ou por videolaparoscopia, ou técnicas minimamente invasivas. No caso das hérnias incisionais, normalmente são hérnias grandes, que envolve geralmente a incisão toda da cicatriz anterior, do procedimento anterior. Através do acesso laparoscópico, normalmente se usa cortes não ao nível do própria incisão, mas laterais, são esses cortes menores, e o que faz com que a recidiva seja geralmente menor. Fica excluído disso qualquer outro tipo de hérnia
tipo hérnia da coluna, por exemplo, que são hérnias de estruturas da coluna lombar, ou cervical, ou torácica, enfim, essas hérnias ficam fora. São tratamentos onde nós temos aí uma cirurgia considerada ambulatorial, onde as pessoas acabam ficando no hospital entre 6 e 8 horas. Se tem menos dor, menos desconforto, uma vez que a gente não faz, então, grandes incisões e apenas pequenos orifícios. É necessário operar todas as hérnias? Hoje a gente tem orientado os pacientes que eles devem operar porque a cirurgia melhora em muito a qualidade de vida dos pacientes. Então esse paciente ele deixa de jogar o seu futebol, ele deixa de fazer a sua caminhada porque a hérnia da virilha dói. O acesso videolaparoscópico para o tratamento da hérnia, ele também tem a vantagem, por exemplo, nas hérnias inguinais, de tu poder fazer um diagnóstico de hérnias bilaterais. Eventualmente tu tem uma hérnia de um lado e na hora do procedimento cirúrgico, como nós temos um acesso interno, né, por dentro dessas regiões, eventualmente se identifica uma hérnia dos dois lados, ou bilateral. Nesse caso de hoje, nós vamos fazer 2 cirurgias por videolaparoscopia no mesmo paciente. O paciente é portador de uma hérnia umbilical, eu marquei o tamanho da hérnia aqui, o defeito, vamos dizer assim, na musculatura. É uma hérnia de quase 4 centímetros de diâmetro e uma hérnia na região inguinal direita. Esse paciente já foi operado uma vez, há 23 anos atrás, e recidivou a hérnia. Nós vamos introduzir dentro da cavidade, com cuidado. Nós estamos insuflando com gás dentro do abdômen e o abdômen está formando uma cavidade. Ó. E agora nós vamos introduzir o primeiro trocáter, nós vamos fazer uma pequena incisão de 1 centímetro. Então agora nós vamos visualizar dentro da cavidade abdominal o peritônio, a gordura intraabdominal que recobre todas as alças intestinais. Aqui tem alça intestinal, ó. E aqui são os elementos que entraram no defeito da musculatura e do peritônio do umbigo. Então isso aqui é uma gordura que faz parte dos órgãos intraabdominais e ela se localizou, ó, bem no orifício, está presa. Toda a cavidade peritoneal, que a gente chama, ou intraabdominal, ela é revestida por um tecido que a gente chama de peritônio, que é essa estrutura, é essa lâmina que forma tipo um saco, onde todas as estruturas estão dentro dele. É a última estrutura abaixo da musculatura. Quando tem um defeito desse peritônio também, ó, as estruturas já se introduzem, já se grudam. Com o evoluir das hérnias, e por isso que é importante a gente entender que a maior parte das hérnias elas vão precisar ser operadas em um determinado momento, pode ocorrer a passagem de outras estruturas que não apenas gordura. Então, estruturas de dentro do abdômen, como alças intestinais, elas podem se projetar e, na maior parte dos pacientes, eles conseguem, eles mesmos, reduzir, devolver o conteúdo para dentro do abdômen. Quando isso não é possível, quando o conteúdo fica fora do abdômen e não retorna, a gente tem uma coisa que tecnicamente é chamada de encarceramento. Acaba levando a exteriorização, então, do intestino ou de alguma estrutura de dentro do abdômen, seja gordura. Posteriormente pode haver um estrangulamento, onde a parte circulatória ela é interrompida, causando o estrangulamento dessa estrutura, com deficiência de vascularização, o sangue não passa mais adequadamente naquela região e pode haver sofrimento dessa alça e às vezes ela pode perfurar, necrosar, com infecções graves, etc. Dependendo da evolução, se há uma situação de necrose de algum segmento intestinal, a gente
pode ter que ter a necessidade de fazer ressecções, retiradas desses segmentos de intestino, e aí já se torna de uma cirurgia a princípio mais tranquila, com menos complicações, já num procedimento então de maior porte, com riscos maiores também. Nós vamos colocar os outros portais, que são de meio centímetro, e furar a última camada, que é o peritônio. Um orifício de meio centímetro, nós vamos introduzir lá dentro da cavidade. Estou perfurando a cavidade, estou enxergando lá dentro. Ó, defeito herniário, com calma, né? Isso aí. Do lado esquerdo, o peritônio está intacto. O peritônio, que é essa camadinha aqui, a primeira camada de dentro para fora, que protege as alças intestinais. Não tem nenhum defeito nesse peritônio. Já no lado direito, nós temos um orifício lá, ó. Isso aqui é a hernia inguinal. É por aqui que o intestino pode se adentrar dentro do orifício. Isso é o intestino, e conforme o tamanho desse defeito, o intestino pode entrar aqui dentro e ir em direção à bolsa escrotal, e formando as hérnias ingnoescrotais, como a gente chama. Nós vamos abrir esse peritônio, essa primeira camada. O orifício herniário está ali embaixo, ó, ali. Então eu vou soltar essa primeira película até o orifício, soltando as estruturas com cuidado, delicadeza. Eu estou enxergando o tecido ósseo aqui, ó. Isso aqui já é o pubis, essa é a musculatura da parede abdominal anterior. Essa lâmina que eu estou segurando de tecido é o peritônio. Aqui é a continuação do orifício herniário, ó. Eu vou puxar a estrutura, eu estou reduzindo a estrutura que adentrou no orifício herniário. Essa é uma tela que a gente vai usar na região inguinal. É uma tela de uma camada só, de polipropileno, inabsorvível. Essa tela vai se incorporar aos tecidos e não vai ser absorvida, ela vai fazer parte da parede abdominal. Uma tela leve, que dá menos aderência e menos complicações no pós-operatório. Uma tela muito moderna. Essa outra tela, ela já é diferente. E essa tela que eu vou corrigir o defeito na região umbilical. Por que eu vou usar essa tela e não a outra? Porque essa tela aqui, ela vai ser protegida pelo peritônio, que eu mostrei anteriormente. Ela não vai ter contato com as alças do intestino, com as estruturas abdominais. Essa tela aqui, ela já é uma tela diferente, uma tela composta. Ela tem duas faces. Uma face igual a essa, ou parecida com essa, e uma película de tecido absorvível a longo prazo, 3, 6 meses, antiaderente. Então esta parte vai ficar em contato com as alças intestinais. Essa parte antiaderente, ela não vai promover aderência das estruturas na tela. É o fixador destas próteses. Dentro desta estrutura existem pequenos grampinhos que vão fixar essas estruturas, essas próteses, à parede, à musculatura. Isso aqui é um material descartável. Esse aqui tem 30 grampos aqui dentro. Eu estou ajeitando a tela, cortando algumas bordinhas, deixando ela mais anatômica. A gente enrola ela assim. E para entrar dentro da cavidade abdominal, ela vai entrar por um desses trocáteres. Bom, agora nós vamos localizar essa tela, colocar ela na forma que ela vai tapar esses orifícios aqui, ó, esses pertuitos de comunicação da cavidade peritoneal com a pele. Então essa tela vai ser colocada entre o peritônio e o músculo. Reforçar essa parede que está sofrida, que já foi operada. Então eu vou fixar o primeiro grampo da tela lá no osso do pubis.
Olha lá, agora a tela está bem posicionadinha lá. Pronto, a tela está cobrindo toda a parede. Ó. O orifício aqui está fechado, que tinha aqui, e o outro orifício que está aqui está fechado também pela tela. Se o intestino grudar nela aqui, vai ter problema, pode furar o intestino. Então nós vamos proteger essa tela com peritônio, ó, aquilo que eu soltei antes. Um pouquinho. Agora nós vamos corrigir o defeito umbilical com aquela tela especial de 2 faces. Estou marcando os 4 pontos que eu vou dar com fio cirúrgico para acomodar a tela, e depois o restante a gente vai usar o mesmo grampeador. Então, vou rolar ela. 4 pontos que eu dei, eu vou trazer ele para a parede abdominal por fora. Esses 4 fios vão sair por esses 4 marcações cardinais que eu fiz aqui. E a tela vai se colocar na parede. Aí. Pode puxar para fora, puxar muito. Aí, fecha. Pode puxar. Então. Fixação agora. Portais, eles são quase que indolores, viu? O tecido ele não é rasgado, ele é perfurado. Em vez das 2 incisões, são pequenos orifícios, ó, 1 ponto em cada. 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, sem agressividade, onde a recuperação em termos de dor é extremamente menor. No total, inicialmente, eram 14 hérnias. No mês de maio do ano passado, então eu investi numa nova cirurgia, onde foi feita uma cirurgia por vídeo, uma cirurgia para colocação de uma tela, que durou 5 horas, e o resultado desta cirurgia foi excelente. As minhas hérnias todas estão contidas, desapareceram todas estas hérnias, e eu hoje estou muito feliz com um abdômen sem hérnia nenhuma. As minhas 14 hérnias desapareceram. É sempre melhor a cirurgia com vídeo, a recuperação é melhor, é mais tranquila, né? Do que a recuperação da cirurgia convencional. A cirurgia com vídeo sempre é melhor, é mais tranquila, porque a cirurgia convencional ela é mais agressiva. Essa musculatura ela já provou que ela não é adequada, porque senão a pessoa não teria hérnia. Então a gente tem que dar alguma ajuda para essa musculatura, e essa ajuda vem sob a forma do que a gente chama de próteses ou telas. Existe uma gama enorme de tipo de telas hoje em dia, de alta tecnologia, telas de baixo peso molecular, onde a chance de complicação de fibrose nos tecidos ou a tela causar reações maiores ou menores, hoje cada vez nós temos telas de mais qualidade. As telas vieram a reduzir muito os índices de recidiva, que seria o retorno. Então a recidiva é quase nula, mas as complicações tipo dor ainda existem, né? A gente coloca essa tela na posição e o próprio organismo do paciente vai crescer por esse defeito e vai preencher então com um tecido novo, onde a gente não vai estar então apenas reaproximando tecidos ruins que o paciente já mostrou que não funcionam. As telas, mesmo compostas, então por parte absorvível e inabsorvível, a parte inabsorvível vai ficar para sempre, ela vai ser incorporada nos tecidos e vai fazer parte desse tecido, dando um reforço nele, né? A chance de romper vai ser muito menor. O método de fixação das hérnias por videolaparoscopia, normalmente por grampeadores, existem 2 tipos de grampos hoje. Grampos de titânio, que são inabsorvíveis, vão ficar incorporados ao tecido para o resto da vida,
E existem grampos de poliglactina, que são grampos que vão ser absorvidos gradativamente num período de até 1 ano. Mais modernamente existem telas autofixantes. Elas têm uma película com, vamos dizer assim, estruturas que fixam a parede abdominal. Vamos botar aqui, vamos mostrar como uma tela autofixante, é como se fosse um velcro. Ó. Tanto os pontos de sutura dessa tela por fios de sutura ou por grampeamento, dependendo de um esforço muito grande e o tempo de pós-operatório, eles podem se romper. Então, existe todo um período que normalmente é pelo menos 30 dias de repouso ou poucos esforços, onde o paciente vai ter que, onde essa tela e o período de cicatrização ideal vai fazer com que essa tela não se desloque ou esses pontos se rompam. Eu preferi uma tela importada, absorvível, ela tinha um valor maior, mas eu sinceramente preferi pagar esse valor pelo medo de uma recidiva, pelo medo de uma complicação ou de uma rejeição da tela, já que ia ser utilizada, então preferi pagar um valor a mais. O procedimento foi muito tranquilo, eu fiz por vídeo, a minha recuperação foi muito rápida, eu fiz ambulatorial, então entrei no hospital pela manhã, saí no final da tarde. No dia seguinte já estava caminhando normalmente, me alimentando normalmente, e depois de 3 meses que eu fiz a cirurgia, realmente minha vida voltou ao normal. Óbvio que eu cuido, né, para não levantar muito peso, voltei à atividade física, estou me sentindo muito bem, principalmente por não estar mais sentindo dor na região do estômago e também pela parte estética, já que não tem mais uma saliência abdominal e nem umbilical. Em 30 dias, hoje, numa cirurgia por videolaparoscopia, já é possível fazer alguma atividade física esportiva. Nas cirurgias convencionais, não videolaparoscópicas, é importante salientar que o período de cicatrização normal chega a pelo menos 90 dias. Acho que é importante que os pacientes procurem um atendimento para, de fato, identificar o seu problema e saber que hoje o tratamento das hérnias da parede abdominal, sejam então, as hérnias inguinais ou incisionais, ou mesmo essas hérnias menores, umbilicais e epigástricas, elas podem ser tratadas de uma maneira bem mais rápida, com menos dor, com uma recuperação também mais precoce através do uso da videolaparoscopia. Medical TV, a vida e a medicina. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco, feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Um serviço da Clínica de Repouso, 9917-8666. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, Nutridermo Cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado.
sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028 8488. Fátima Educação, 10 anos. 10 anos. Nosso curso já tem 8 anos no mercado e nosso grande diferencial é ter as disciplinas práticas desde o primeiro semestre de formação, onde o aluno, quando sai formado, já tem a experiência prática. E também seguimos o nosso lema, que é estude no ambiente de trabalho, aprenda com a realidade. Sou nutricionista formada pela Faculdade Fátima, trabalho na instituição, no Programa de Promoção e Prevenção em Saúde Clélia Manfro. Me sinto emocionada por ter estudado e trabalhar na instituição onde nasci. A nossa biblioteca tem um espaço amplo, com acervo bem atualizado para os alunos, tem acesso à internet, com pesquisas online. Dispomos de um acervo bem atualizado dentro das áreas das disciplinas, também uma literatura ampla. Temos um acervo em braille, vários audiobooks. A instituição é uma casa bem acolhedora aqui, que deixa os alunos bem à vontade. Todos nós, alunos, temos bastante contato com o nosso orientador, com os professores. E aqui é uma instituição que abraça todo mundo, somos uma família. A partir do 4º semestre, a gente já começa a colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos, nas aulas teóricas. Já começa a ter o contato bem próximo com os pacientes, prestando os primeiros atendimentos, exames, avaliações. Nós temos aqui o nosso centro auditivo, que é referência, e onde a gente começa a praticar e desempenhar o primeiro estágio na fonoaudiologia. E é um curso muito bom, porque a gente já entra em contato com os pacientes já na metade do curso ou antes, e aí você vê realmente se é exatamente isso que você pretende atuar com pacientes ou não. Prevenção. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Câncer de mama, para onde vamos? Uma característica peculiar em oncologia é que nenhuma outra patologia é tão estudada quanto o câncer de mama. 40% do que se publica em oncologia e 40% do que se faz de pesquisa em oncologia estão relacionados com o carcinoma de mama. O câncer de mama é um problema absolutamente muito importante de ser considerado. A incidência de câncer de mama internacionalmente está aumentando. As boas notícias são de que em países desenvolvidos a mortalidade por câncer de mama está diminuindo significativamente nas últimas 2 décadas, mas essas boas notícias nos países desenvolvidos não são boas notícias nos países em desenvolvimento como o nosso. A mortalidade por câncer de mama, além de estar aumentando na nossa região e no nosso país, está aumentando também. Isto significa que nós temos muito trabalho para fazer em termos de educação, em termos de acesso, em termos de trazer tecnologia para nossas pacientes, em termos de educar os nossos profissionais de saúde e em termos finalmente de tratar as nossas pacientes com câncer de mama. É um problema absolutamente sério. Se estima que aproximadamente 500 mil mulheres morram de câncer de mama em todo o mundo, todo ano. Tem 50 mil mulheres com câncer de mama todos os anos diagnosticadas no Brasil
né? E este tipo de realidade implica em que a gente tem que se juntar. El problema de cáncer de mama, tanto en México como en Brasil y la mayoría de los países latinoamericanos, es muy importante. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y la primera causa de cáncer en general en mujeres, tanto en México como en Brasil y otros países. Entonces, este problema desafortunadamente es cada vez más creciente, en particular en países en vías de desarrollo como los nuestros, por lo que tenemos que estar muy atentos a ver cómo podemos encontrar a los tumores de forma más temprana para lograr curaciones de forma mais exitosas. Nós estamos aqui no 8º Câncer de Mama em Gramado e tem sido um evento maravilhoso, conforme as edições anteriores, sempre muita novidade. O que está acontecendo esse ano é uma mudança no paradigma. De fato, hoje nós estamos trabalhando com um número muito maior de medicamentos, de drogas alvo-dirigidas, de cirurgias mais econômicas e, por outro lado, de estética, de plástica, de reconstrução, conforme demandou o presidente Dilma. O evento está tendo um foco desde da questão diagnóstica, onde se fala dos novos métodos diagnósticos para câncer de mama. Aulas também com especialistas nas áreas cirúrgicas, onde se define novas condutas e novas perspectivas do ponto de vista do tratamento cirúrgico. Dentro dos tratamentos sistêmicos, desde tratamentos de bloqueio hormonal, onde se discutiu hoje muito a questão da terapia de bloqueios hormonais por um período estendido. Dentro das terapias sistêmicas, dos protocolos de quimioterapia que nós utilizamos hoje em dia e o que teria de novas maneiras de se utilizar esses protocolos. E o grande assunto do momento, as terapias alvo-moleculares definidas, onde através dessas terapias a gente consegue identificar alvos de mutações tumorais, onde esses novos medicamentos trazem menos efeitos colaterais para os pacientes que necessitam dessas terapias. Basicamente, em relação a pacientes com câncer de mama, o que está acontecendo é que nós estamos procurando personalizar o tratamento, individualizar o caso de cada paciente, conhecer melhor a biologia do tumor, identificar diferentes tumores em diferentes pacientes e para cada uma delas adequar um tratamento de acordo com as características biológicas do tumor que ela apresenta. Existem avanços importantes em relação ao tratamento local. Se sabe cada vez mais o comportamento da doença frente a uma mastectomia ou a um tratamento conservador. Fica cada vez mais evidente que a conservação da mama é tão eficaz, tão efetiva quanto a mastectomia, quando estiver bem indicada. Já existem trabalhos que mostram que a conservação da mama pode ser mais eficaz do que uma mastectomia. O que nós identificamos é que o risco de a doença voltar na mama é cada vez melhor, na medida em que nós implementamos um tratamento sistêmico mais eficaz, mais selecionado. E a evolução natural que está acontecendo é que, na medida em que o avanço da ciência vem acontecendo, nós conseguimos definir o perfil molecular de cada tumor. Então eu diria que o grande avanço dos últimos 2-3 anos foi a possibilidade de identificar diferentes perfis moleculares em diferentes mulheres com comportamento biológico de tumores diferentes, adequando o tratamento para cada pessoa. Até hoje em dia, toda paciente que possui um câncer de mama, o único tratamento obrigatório para todas as pacientes é a cirurgia. Muitas dessas pacientes vão se curar somente com a cirurgia. Ela ainda é imprescindível. Quimioterapia, radioterapia complementar podem ser prescindíveis em alguns casos, a cirurgia não. A cirurgia tem que ser feita sempre. As coisas boas em relação a isso, essa parte desagradável que tem que se fazer a cirurgia, é que as cirurgias estão cada vez menos agressivas. A gente consegue fazer cirurgias conservadoras, onde a gente mantém um aspecto estético da mama muito favorável. Quando necessário fazer uma cirurgia mais ampla de retirada das mamas, hoje em dia a gente consegue conservar a areola e o mamilo, preservando um pouquinho da anatomia mamária e colocando uma prótese mamária, por exemplo, foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez, por exemplo. Outro aspecto importante em relação à cirurgia dos gânglios axilares, já devem ter ouvido falar que quem tem um problema de câncer de mama pode ter um problema nos gânglios embaixo do braço.
Evoluiu muito o tratamento cirúrgico nesse aspecto. Antigamente se retiravam todos os gânglios, o que ocasionava um risco de aumentar um edema no braço, chamado linfedema. O paciente não podia fazer uma série de atividades devido a isso. Evoluiu para uma cirurgia muito menos agressiva, chamada biópsia do gânglio sentinela. E hoje em dia estamos evoluindo para não operar os pacientes depois da cirurgia do gânglio sentinela. Então a cirurgia está diminuindo de tamanho drasticamente nos últimos anos. Então, primeira opção de tratamento, sempre que possível, conservar a mama. Mas quando não é possível conservar toda a mama, vou discutir sobre a possibilidade de conservar a pele, conservar a areola, conservar mamilo e acabar com a mutilação. O que nós queremos é que, na medida em que nós identificamos lesões que não comprometam a pele e o mamilo, que nós possamos conservar a estrutura superficial, pelo menos, da glândula mamária. Retirar o conteúdo, botar uma prótese, fazer uma reconstrução mamária e evitar de todas as formas possíveis a mutilação. Então, sobre a reconstrução, ela pode ser realizada com expansor, que é um produto, um saco especial para expandir a pele, para após alguns meses colocar o silicone no local, né? Ou durante a cirurgia da retirada da mama é possível colocar o silicone, tá? Bom, enfim, o silicone, se nós preservamos o mamilo e a areola, ele pode preservar a sensibilidade. Mas se nós formos obrigados a tirar o mamilo e a areola, o silicone, a mama não vai ter a sensibilidade adequada, obviamente, porque perdeu uma grande zona de prazer, né? E funcionalidade na hora da relação. Mas, assim, a prótese em si, ela não causa problema. Na verdade, é a falta do complexo areolo-papilar, da areola e do mamilo. Isso é muito importante ressaltar e isso vai ser programado no pré-operatório. Antigamente era mais mutilação, hoje em dia tem muita questão da reconstrução, então isso está amenizando bastante. Mesmo assim, só pelo fato de saber que teve o câncer, que é uma palavra maldita, né? Só pela palavra câncer, isso já abala eternamente. Isso persegue elas a vida inteira, então mesmo com a reconstrução elas ainda ficam abaladas, mas com certeza já houve uma melhora significativa, porque só pelo fato de manter a mama ou reconstruir uma mama faz muita diferença estética, visual, da autoestima, da autoimagem, né? A autoimagem para a mulher é muito importante, então isso aí é vital para o funcionamento sexual adequado. E o parceiro, é muito importante o parceiro participar, colaborar, acrescentar. Ressaltando um aspecto importante, é que nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né, Japão, a mortalidade vem caindo por câncer de mama, provavelmente porque se faz um diagnóstico mais precoce e se tenha tratamentos, né, com melhor acesso, né, para as pacientes, não só a tecnologia, mas também as consultas e o sistema de saúde. No nosso meio ainda temos limitações extremamente importantes em termos de educação, e as pacientes se apresentam com a doença, né, num estágio bem mais avançado, onde o prognóstico é pior, o tratamento mais complicado. Nesse sentido, é fundamental que a gente desenvolva em conjunto, né, estratégias que façam com que as pacientes se deem conta, né, que fazer mamografia, né, fazer autoexame, conversar com o seu médico, são todos elementos absolutamente críticos que salvam vidas. Bom, hoje a mamografia continua sendo o método principal para rastreamento de câncer de mama, né? E nós temos hoje, então, o que está mais sendo discutido e colocado é a mamografia digital. Em termos de o que se tem, assim, já comprovado cientificamente, com grandes trabalhos em andamento, é que a acurácia da mamografia digital em relação à analógica é a mesma. Uma pequena diferença numa faixa muito específica de idade, por volta dos 50 anos de idade, e em pacientes que têm o que a gente chama de mama densa. Nesse tipo especial de grupo é que a mamografia digital tem alguma vantagem estatisticamente significativa em relação à analógica. Medical TV, a vida e a medicina.
O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Câncer de mama, para onde vamos? Otro aspecto muy importante es que en nuestros países latinoamericanos tenemos una mayor prevalencia de pacientes que se presentan en estadios avanzados. En general, la mayoría de nuestras pacientes se diagnostican en estadios 3. Esto quiere decir que son tumores grandes y que generalmente ya están involucrando la axila. Y en ese momento, obviamente, una paciente tiene un pronóstico más adverso que si se identifica en un estadio más temprano. Entonces, más o menos el 60% de nuestras pacientes se diagnostican en esta etapa que es más avanzada. No Brasil existe uma heterogeneidade muito grande, assim como existe internacionalmente. Norte e Nordeste são regiões do Brasil onde as dificuldades diagnósticas, as dificuldades de acesso são muito grandes, e é ali nessa região onde a mortalidade por câncer de mama continua aumentando. Na região sul, na região sudeste, existem situações um pouquinho mais qualificadas, e o acesso à tecnologia, o acesso à mamografia, o acesso ao sistema de saúde é mais fácil, mais facilitado. E existem dados brasileiros que indicam que nessas regiões o resultado do tratamento e eventualmente a sobrevida das pacientes, né, parece estar estabilizando ou melhorando. O que certamente nos diz que a gente tem condições de ganhar essa luta contra o câncer. El cáncer de mama es en mi país, en Colombia, una de las enfermedades por las cuales las mujeres mueren con más frecuencia. Pero estamos teniendo muchas evoluciones. La principal evolución, o las 3 evoluciones, están: 1, sobre la pesquisa o el tamizaje. Tenemos herramientas para descubrir tumores. Tenemos la parte quirúrgica, en la cual las cirugías son cada vez más pequeñas. En la actualidad tenemos cirugías pequeñas sobre el seno, no necesariamente la sobrevida está dada por el tamaño de la cirugía que hagamos. Al igual en la axila ya no se maneja necesariamente con vaciamientos ganglionares. En la actualidad, la cirugía se ha minimizado y estamos usando lo que se denomina la biopsia del ganglio centinela. Ese primer ganglio que puede predecir la situación de los demás ganglios de la axila. Y finalmente, el tratamiento cada vez es más escogido, más seleccionado y más mirado, buscando tener la misma efectividad oncológica y con menos enfermedades o comorbilidades para la paciente. A incidência do câncer de mama no Brasil todo vem aumentando. E nós temos um trabalho muito interessante que foi publicado ano passado, que mostra na nossa região que em todas as faixas etárias tem aumentado. Em mulheres jovens, mas a faixa etária que mais aumenta é de 50 a 60 anos. Nessa faixa etária, nos últimos 15 anos, houve um aumento de 300%, o que é bárbaro, e muito em decorrência da mudança do estilo de vida e também do uso de terapia hormonal. Ou seja, as mulheres podem e devem fazer terapia hormonal, mas tem que fazer isso com muita cautela e, obviamente, sempre com cuidados médicos. Agora, o que nós em Goiás ainda não tivemos foi a redução da mortalidade, que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul já começa a notar.
nem todas as mulheres precisam fazer reposição hormonal. Quem tem que fazer reposição hormonal? Aquelas mulheres que têm sintomas de climatério, né? Então, ondas de calor importantes, insônia, pele mais seca, o cabelo mais quebradiço, e aí elas vão fazer com cuidados médicos e por um período determinado. Depois disso, aí cuidado, o sinal amarelo acende e as outras coisas passam a ser importantes, né? Hoje nós temos drogas que trabalham nos ossos melhor que a terapia hormonal. Então, a terapia hormonal hoje vai servir principalmente para a qualidade de vida. Se a qualidade de vida dessa mulher de 45, 50, 55 anos não é tão boa, ela merece e deve fazer reposição hormonal. Mas, depois de algum tempo, 5, 10 anos, é hora de parar. Tem outras coisas que podem ser feitas, evitando que haja um aumento do risco de câncer de mama. A gente ouve falar pouco de câncer de mama abaixo dos 35, mas existe, a gente tem notado isso, que tem pequeno crescimento talvez na incidência desses cânceres, segundo alguns trabalhos mundiais da Europa e dos Estados Unidos. Qual é o problema? Nessa faixa etária o câncer é mais agressivo. Nessas pacientes abaixo de 35 anos nós temos uma dificuldade muito grande em fazer o que a gente divulga para todo mundo, que é o diagnóstico precoce, porque não está recomendada mamografia de rotina nessa faixa etária, a não ser que tu estejas de alto risco, uma história familiar muito importante. Caso contrário, as outras mulheres vão fazer mamografia a partir dos 40 anos. O que acontece? As pacientes são diagnosticadas com lesões palpáveis. Ah, então isso implica que eu tenho que começar a mamografia mais cedo? Não. Porque a incidência é tão pequena. O que é incidência? Quantas pessoas num grupo vai ter a doença? É tão pequena para essa faixa etária abaixo dos 35 que não vale a pena fazer mamografia em todo mundo. Vai causar mais mal do que bem. Então, quais são as opções? Nas pacientes de alto risco nessa faixa etária, ultrassonografia mamária, ressonância magnética e uma mamografia indicada pelo médico. Para a população em geral, é exame clínico da mama com o seu médico e autoexame. Não tem uma indicação de mamografia na população em geral. Dentro deste contexto de atualização científica, nós temos os colegas do Instituto Devita presentes no evento e os colegas que trabalham juntamente com a gente nas outras clínicas, nas outras cidades, como, por exemplo, Gramado, Gravataí, Torres, Vacaria, Garibaldi, Nova Prata. Então é uma satisfação que a gente possa estar participando desses eventos com a nossa equipe médica se atualizando para poder trazer para os pacientes o que tem de melhor do ponto de vista de atualidade científica. Me parece en realidad que la medicina brasilera está muy actualizada y en realidad felicito a los organizadores de este evento porque han mostrado conferencias de muy alto nivel y no necesariamente requeriríamos los latinoamericanos conferencistas extranjeros. Yo creo que lo que mostró hoy el doctor Frazón y el doctor Barrios es un vivo ejemplo de que los latinoamericanos lo podemos hacer y lo estamos haciendo muy bien.